o centro sensorial. O centro sensorial, ele consegue realizar as funções de todos os outros centros. De todos os outros. E ele faz isso. A maior parte, ele usurpa as funções dos outros centros. Por que que ele usurpa? Porque ele é muito rápido, como nós vimos nas nossas outras conversas. Ele é 900 milhões de vezes mais rápido que o centro intelectual. Então imagina, ele normalmente usurpa essas funções do centro intelectual. Então, o ser inteligente que utiliza as estruturas da mente e do psiquismo para o seu processo de evolução, ele então vai se deparar com essa indisciplina do corpo físico. Por quê? Porque esses cérebros, essas estruturas, mente, psiquismo, elas pertencem ao corpo. São estruturas da matéria, elaboradas e pensadas para a evolução do ser inteligente, do espírito imortal, não é? Então, a maior parte do nosso tempo, nós passamos sob o controle das sensações. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto, A Lei de Amor, e nós já falamos sobre esse texto. Nós já falamos nas nossas primeiras conversas, nos nossos primeiros encontros, nós falamos sobre esse texto. Esse texto, ele tem grandes revelações a respeito dessa trajetória do ser inteligente na sua busca pela perfeição, na busca da felicidade. Então, no início, apenas instintos. Não apenas, né? No início, instintos. Os instintos é essa ausência total de necessidade de fazer raciocínios críticos, de fazer conexões, de pensar do ponto de vista da moral ou da ética. Não há nenhuma necessidade desse tipo de raciocínio. Então, o instinto simplesmente conduzia o princípio inteligente de forma absoluta. Quando saímos do instinto, passamos então a nos instruir, né? E passamos a ter sensações. Então, dois cérebros começam a funcionar para que o princípio inteligente tenha mais equipamentos disponíveis para elaborar seu progresso. Então, o cérebro intelectual e o cérebro sensorial, significando mente e psiquismo. Na mente, nós vamos ter análise fria dos fatos, nós vamos ter a possibilidade de realizar associações, de pensar, elaborar o pensamento de forma contínua, porque até então o pensamento não era contínuo. Mas a partir do momento em que entramos na faixa da humanidade, seres humanos, começamos a ter uma parcela de possibilidade de escolher uma e outra situação e escolhermos a que considerarmos mais adequada. Então, quando o ser inteligente
é dotado de livre-arbítrio, ele também é dotado de responsabilidades consequentes. Liberdade tem no seu contraponto a responsabilidade. Então, é quando também assumimos deveres, quando o ser inteligente passa a compreender melhor que ele tem um papel na criação. Quando nós falamos do centro intelectual, nós estamos falando da filosofia, da ciência, da capacidade que vamos ampliando de enxergar o futuro. Falamos de fé. Tudo isso é o centro intelectual que nos proporciona raciocinar com coerência. Quando falamos de cérebro sensorial, estamos falando do mundo da ética, da moral. E o cérebro intelectual e o cérebro sensorial, eles precisam estar em harmonia. Quando o cérebro sensorial usurpa as funções do cérebro intelectual, ele faz isso pela sua parte negativa. Cada cérebro possui uma parte negativa e uma parte positiva. A parte negativa do cérebro intelectual são o sim e o não, o negar e o afirmar. Negar e afirmar, cérebro intelectual. No cérebro sensorial, a parte negativa são todas as expressões que decorrem, que são filhos do orgulho e do egoísmo, dessas potências que foram geradas no instinto, no nosso primitivismo ainda, que migraram para o reino hominal, mas que ainda possuem grande vigor. Então, todas as vezes que fazemos análises da ética e da moral, sob a influência da parte negativa do cérebro sensorial, fazemos escolhas grosseiras e na contramão do processo civilizatório. O cérebro sensorial, ele sujeita o cérebro intelectual, porque ele é muito rápido. Nós vimos isso. Nós vimos que o cérebro sensorial, ele é 900 milhões de vezes mais rápido para elaborar uma análise do que o cérebro intelectual. Então, ele às vezes não permite ao cérebro intelectual o tempo necessário para que possam ser conjugados os esforços não é? De meditar nisso.